Nós vamos começar nossa aula de hoje, tá? Eu estou na página 52 e a gente vai começar a ver os números racionais. Na verdade, os números quebrados, os números que têm 0, alguma coisa. Vamos ver de fração para número decimal, de número decimal para fração. Vamos somar esses números, multiplicar, dividir e por aí afora. A soma, a subtração, moleza. Multiplicação, mais fácil ainda, só multiplicar, contar as casas decimais, não tem erro. Agora, a divisão é o que muitos alunos sentem dificuldade. Por quê? Não igualam as casas decimais. E aí não some com a vírgula, o que torna um pouquinho mais complicado. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. É bem fácil, inclusive, mas você precisa ser orientado. Então, até chegar lá, a gente vai mencionar esse tipo de situação, tá? Bom, a gente vai pegar a seguinte situação. Estamos na página 52 da nossa apostila, que a gente vai começar, então, a ler aí o nosso exercício. Vamos lá? Deixa eu só colocar uma chamada aqui. Bom, vamos nessa. Luiz, bom dia, Luiz. Bom dia, professor. Foi mal o atraso de 12 minutos. Príncipe. Abre tua apostila lá para a gente começar a nossa aula. Números racionais, diz lá. Ao iniciar um projeto, o designer de interiores deve definir qual é o tipo de piso ser utilizado no ambiente. Para realizar essa escolha, ele deve considerar várias opções. Madeira, se quiser deixar o ambiente mais quente, porcelanato, que facilita a limpeza e é altamente durável, ou pisos sintéticos, que imitam a madeira e são de fácil colocação. Muito bem. Retomando frações, transformação de fração em números decimais. Para determinado projeto, o designer de interiores verificou que o melhor tipo de piso seria o porcelanato, pois a sua facilidade de limpeza, já que se trata de uma sala de convivência de 3 metros por 3,5 metros. Então, ele vai colocar piso, ele vai colocar porcelanato nessa área, né? Vamos lá. Tá. Utilizada para toda a família em grande circulação de pessoas. Veja nas próximas atividades, com a fração, como podemos ajudar o aproveitamento das peças de piso de porcelanato. Primeiro, para criar um ambiente moderno, o designer resolveu instalar um porcelanato com textura de cimento queimado, de medida 1 metro por 1 metro cada peça. Então, cada peça, cada porcelanato tem essa medida, 1 metro por 1 metro, né? Na verdade, o porcelanato, ele tem essa característica, né? São peças grandes, né? O que auxilia a sua colocação, vai um processo mais rápido, né? Muito bem. Ajude o designer a verificar. Ajude o designer a verificar quantas peças desse piso são necessárias para revestir todo o chão da sala de conveniência, sem haver desperdício de material. Com o auxílio de uma régua, faça um esboço desse ambiente na malha quadriculada ao lado, delimitando o seu espaço. Considere que a medida de lado de cada quadradinho da malha quadriculada equivale a 1 metro. Muito bem. Ele deu aí do lado direito seu uma malha quadriculada que tem quantos quadradinhos por quantos quadradinhos, meu amor? Quantos por quantos? 6 por 6. 6 por 6, beleza, muito bem. Agora, vamos pensar lá em cima que essa sala, ela tem 3 metros por 3,5 metros. Como ficaria esse porcelanato nesta sala? Vamos pensar da seguinte forma. Olha aqui para mim. Eu tenho aqui a seguinte situação. Vou ter aqui a minha malha. Eu tenho aqui 1,
de 5, faltou 6. E aqui eu tenho 6. Muito bem. Repara que o teu tá mais bonitinho aí do que o meu que tá feio. Bom, vamos lá. 6 por 6 é a medida total. O que ele disse pra gente? Que cada quadradinho vale 1 metro, não é isso? Não é isso? Muito bem. Quanto Mas que tá como ele vai... 1,0. Mas tanto faz, né? 1 metro. Isso. Não, na verdade, cada quadradinho é 1 metro, né? Que, inclusive, cada porcelanato tem essa medida. Só que a sala tem quanto mesmo que ele falou? 3,5 por 3, não é isso? Então, se eu pegar aqui 1, 2, 3, eu precisaria pegar mais metade dela. E aí eu colocaria, vou prolongar isso aqui para baixo, no meio, 1, 2, 3. Então, eu tenho 3,5 por 3. Então, essa medida aqui, obviamente, ficou o piso, a área aí da sala, com relação aí ao espaço total. Então, eu usei aqui em cima 3,5 metros e eu usei aqui do lado 3 metros. Beleza? Tranquilo? Agora que a tua régua faz isso aí na tua apostila. Vamos lá. A tua régua faz isso aí na apostila. Pronto? Agora, Não. letra B, o que ele pede? Não, professor. Vamos lá, É Vitorinha. rapidinho, é rapidinho. Ela vai pintar, ela vai decorar, vai colocar florzinha, Não! ela vai colocar umas letras em japonês. Claro. Pronto. Pronto? Aí sim. Letra B, vamos lá. Analisando o esboço do item anterior, complete os espaços abaixo para entender a quantidade de peças de piso necessários para revestir o chão desse ambiente. Na sala, de 3,5 por 3, muito bem. Serão necessários utilizar, presta atenção em mim, quantas peças inteiras? 9. 9. Perfeito. Então, eu vou utilizar 9 peças inteiras sem nenhum recorte. Muito bem. A fração, sei lá o quê, representa o recorte que está a ser realizado na peça do piso para completar o espaço menor. Bom, presta atenção. Cada pedacinho que não está inteiro, a gente dividiu essa peça em quanto? Uma vez. Uma vez? Não. Eu tenho a Em peça duas. Não, no meio. no meio. Então, qual é a fração que representa no meio? 1,5? 1 sobre 2. Muito bem, 1 sobre 2. Então, na segunda bolinha, a fração 1 sobre 2 é fração, tá? Representa o recorte de cada piso que foi utilizado. Eu cortei o piso no meio. Muito bem. Será necessário utilizar... Agora, presta atenção na minha pergunta. Quantas metades eu usei aí? 3. Legal, Vitorinha. Quantos pisos inteiros eu vou utilizar para fazer esses 3 recortes? 3. Não. 9. Não, Brunão. 2? Eu 11. tenho... Vitorinha falou certo. 1,5? Eu tenho metade, metade e metade. Porque tem aí, duas metades, faz metade forma que usa inteiro. o de cima e o de baixo e corta mais metade de outro, né? Perfeito. E outra, eu utilizo uma metade e a outra eu não vou utilizar, não é isso? Então, quantas peças inteiras eu preciso para colocar essas 3 partes pela metade? 2? 2, show de bola. Então, na terceira bolinha, será necessário utilizar 2 peças de piso inteiro para recortar e revestir os espaços menores. Muito bem. Agora, a fração, que a gente vai descobrir qual é,
representa a quantidade do peso que não será utilizada. Quanto do piso que não será utilizado? 1. 1 sobre 2, uma partezinha. Não é isso? Tranquilo? Agora, Então quer presta dizer que o atenção na primeiro minha fica pergunta. 6, o primeiro Presta fica atenção o na minha meio. pergunta. Eu peguei duas peças e eu cortei ela no meio, beleza? De Sim. duas peças, se elas foram cortadas no meio, quantas peças deram? Deram 4 peças, legal? Uhum. Quantas peças eu utilizei para colocar na sala? 2. 3. 3. Três. Muito bem. 3, isso. Que foi meio mais meio mais meio. E quantas peças eu não utilizei? Sobrou? 1. Uma. Muito bem. Perfeito. É isso que eu quero que vocês entendam. Fechou? Tranquilo? Uhum. Agora, letra C. O designer optou por uniformizar. Qual que é a fração, professor? Oi? Qual que é a fração? Eu estou na. Que fração? Ah, na última? 1 sobre É. 2, Brunão. Na última bolinha? É. 1 sobre 2, metade. Ah, tá. Agora, página 53, letra C. O designer optou por informar ao cliente a quantidade de peças de piso que sobrará em número decimal. Bom, quanto de piso sobrou? 1. 1 sobre 1 sobre 2. 2, que é metade. Então, coloca 1 sobre 2 nesse espacinho que está embaixo. 1 sobre 2 é igual. Agora, vamos colocar isso, gente, em número decimal, com vírgula. Quanto que é 1 sobre 2 em número decimal? 0,5. Perfeito, Rafinha. 0,5. Muito bem. Todo mundo sabe de onde eu tirei esse 0,5? Todo mundo sabe? Ó, eu tenho aqui meio 1 sobre 2. O que eu vou fazer? Vou pegar o 1 e vou dividir por 2. Só que 1 é menor do que o 2. O que eu tenho que fazer? 0, coloco um 0 aqui. 0, Vou colocar o 5 vezes 2 deu 10. 10 menos 10, 0. Por isso que meio é igual a 0,5. Beleza? Tranquilo? Fechou? Muito bem. Transformando o número decimal em fração. Muito bem. Vamos ver esse tipo de situação. Bom, nesse mesmo ambiente, o designer vai cobrir a parede, que fica atrás do sofá, utilizando papel de parede, com estampas de tijolinho, para dar destaque ao móvel. Além de criar um ambiente moderno em estilo industrial, acompanhe as próximas atividades e veja as frações para ajudar na compra desses materiais. Muito bem. Segunda questão. A parede escolhida, que está revestida com papel, tem a medida de 3,5 metros de comprimento por 2 de altura. Muito bem. Vamos anotar. Vocês sabem que eu gosto de anotar as coisas. Vamos lá. Necessário. Então, eu me disse lá que eu tenho uma parede que ela tem 3,5 metros de comprimento e 2 metros de altura. É essa parede que, segundo ele, vai ser colocada no papel de parede, simbolizando lá um tijolinho e por aí afora. Muito bem. Perfeito. A vendedora da loja disse que para cobrir toda a parede, seria necessário comprar 2 rolos de papel e sobraria 0,6 de unidade do rolo. Faça o que se pede e ajude o designer a encontrar a medida em metros que irá sobrar do papel de parede de um dos rolos. Muito bem. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que representar, presta atenção, esse 0,6 em fração. É isso que ele quer que a gente represente. 0,6 em fração. Bom, represente no quadro de ordem ao lado o número decimal que representa a sobra desse papel e escreva como se lê esse número. Bom, 0,6. Eu posso dizer ou ler de duas formas. Ou da forma com que eu li, 0,6, ou eu posso ler 6 décimos,
Então, escrevam aí na letra A. É 0, é assim mesmo, 0,6 ou 6 décimos. Muito bem. Agora, ele vai pedir a seguinte situação. Eu tenho lá a minha unidade, eu tenho a minha dezena, eu tenho lá 3 espacinhos, eu tenho aqui unidade, dezena, centena, eu tenho dezena, isso aqui e E. Bom, vamos lá. Como é que eu vou representar nesse esqueminha o 0,6? Como é que eu vou representar o 0,6? Gente, quantas unidades ele tem? Antes da vírgula, que número eu tenho? 0. Então, 0. Na verdade, antes da vírgula é a minha unidade. Ele não tem nenhuma unidade. Então, na minha unidade, eu vou colocar o quê? Vou colocar o 0, beleza? Tranquilo? E na minha dezena? Agora aqui, 0,6. O 6 depois da vírgula é o número que a gente chama de decimal. Quanto que tem? Tem 6. Então, é assim que a gente vai representar isso, tá bom? Agora, só para elucidar, já estamos aqui, vamos pensar. Se eu tivesse um número, presta atenção, 1,27. 1,27, 1 inteiro e 23 décimos. Como é que eu representaria? 1 inteiro e décimos são 23. Muito bem. Agora, olha para mim de novo. Se eu tenho aqui a seguinte situação, 13,978. Olha que número gigantesco. Antes da vírgula eu tenho 13. Então, eu tenho 1 de dezena, 3 de unidade, que é o 13. Muito bem. Agora, dezena, eu tenho 9, centena, 7 e milímetro, 8. Então, é assim que eu representaria. Beleza? Então, ele quer essa representação aqui do número 0,6. Belezinha? Tranquilo? Muito bem. Agora, coloca lá, então, na letra A, 0,6, do jeito que está aqui. Agora, só relembrando uma coisa, presta atenção em mim, isso a gente precisa relembrar. Letra A, se eu tenho 0, vamos pensar ao contrário, 3 sobre 10. Como é que eu coloco isso em número decimal? Lembram? 0,3. Perfeito. Primeira coisa, galera, ele tem um 0. Então, eu coloco uma casa decimal, 0, que número eu tenho em cima? Eu tenho o número 3. Então, 10 sobre 3 sobre 10 é igual a 0,3. Muito bem. Agora, 12,10. Vamos colocar o mesmo princípio. Olha para mim. Eu tenho um 10 só, um 0. Então, ele só tem uma casa decimal. Copia o número de cima, 12. Coloca uma casa decimal, 1,2. Beleza? Tranquilo? Aqui, esse é o B. Letra C, Caião. Vamos lá. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho 7 sobre 100. Não tenho mais 10. Eu aumentei uma casa. Como ficaria isso agora, meus amores? 0,07. 0,07. Muito bem. Eu tenho duas casas decimais, 0,07. Show de bola? Letra D e último. Eu tenho 123 milésimos sobre 1000. Como ficaria isso? 0,123. 123. Acabou? Craque. Show de bola. Beleza? Tranquilo? Então, é isso que nós relembramos aí agora. Bom, na letra B, ele pergunta:
Para transformar esse número decimal em forma de fração, complete os espaços a seguir. Bom, a gente já sabe que 0,6 vai dar 6 sobre 10. Acabou. Eu tenho um zero, então, obviamente, vai ser lá. Ele pede quantos décimos? Quantos décimos ele tem? Depois da vírgula? 6. 6. Então, ele tem 6 décimos. Que é igual a quantas partes de 10? Quantas partes de 10? 6. E aí fica lá no último, 6 sobre 10. Muito bem. Agora, letra C. Sabendo que um rolo de papel tem 5 metros de comprimento, encontre a metragem que sobra deste material. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Eu tenho lá, vamos lá, a gente vai pegar 6 décimos de 5. Então, como que a gente faz isso? Lembra? Como que a gente fazia isso aí? A gente vai pegar a seguinte forma. Olha lá. Eu tenho 6 décimos de quanto? De 5. Muito bem. Então, vamos fazer a seguinte situação. Vamos lá. A gente vai pegar, tem 5 tal, vamos multiplicar. Ei, caramba, que 6 décimos? É 3. Espera aí. Calma aí. 6 décimos de 5. Muito bem. Tá, vamos lá. 6 décimos de 5. Bom, na verdade, a primeira coisa que ele fez, ele deu uma simplificada neste cara. Muito bem. Vamos fazer da seguinte forma. Como é que a gente fazia isso mesmo? A gente multiplicava, certo? Então, vamos pensar a seguinte situação. 6 vezes 5 dá quanto? Vai dar quanto? Vai dar 30 sobre 10. Cortando isso aí, 0 com 0, isso vai dar quanto? Vai dar 3. 3. Acabou. Agora, olha lá o que ele faz. Olha o que ele faz. Essa é a resposta. Olha como ele fez na apostila. Presta atenção em mim. 6 sobre 10 vezes 5. Muito bem. Primeira coisa que ele fez, ele simplificou esse cara. Simplificou por 2. Então, vai dar 3 sobre 5 vezes 5. Muito bem. E agora ele multiplicou em cima, que deu 15 sobre 5, que deu 3 metros. Muito bem. O de baixo é o que a sua apostila fez. O de cima foi o que nós fizemos. Agora você escolha o que é melhor para você copiar na letra C. Fechou? E lá. Copila. Pronto? Sim. Tranquilos? Muito bem. Bom, na página 54, vira aí, a gente vai ver uma coisinha. Posso apagar? Pode. Posso? Pode. Bom, a gente vai ver uma coisinha que chama-se, presta atenção, fração ou frações equivalentes. Bom, alguém sabe o que é isso? São frações que têm o mesmo resultado. Acabou. Vou te dar um exemplo. 2/4. Muito bem. Bom, vamos pensar o seguinte. 2/4. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, quanto é que vai dar?
2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, quer dizer que meio é equivalente a 2 quartos? É claro, são iguais. Se eu simplificar, 2 dividido por 1 vai dar 0,5. Se eu simplificar, 2 dividido por 4 vai dar 0,5 também. Era só multiplicar, né? Perfeito, grande garoto. Agora, ou seja, então quer dizer que... olha o que eu fiz. Eu dividi por 2. Muito bem. Só que do outro lado, eu vou fazer a operação contrária. Eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, se eu pegar 4 e dividir por 8, vai dar 0,5 da mesma forma. Então, o que é isso? São frações diferentes, onde os resultados são iguais, que a gente chama ela de fração equivalentes. Beleza? Então, isso nada mais é, galera, o que a gente fazia antigamente, que era o quê? Simplificação de frações. A gente ia simplificando, 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 até chegar num denominador comum. Beleza? Tranquilo? Página 54, lá em cima, diz lá, frações equivalentes. A pedido do cliente, o designer deve colocar uma TV no ambiente. E pensando na ergonomia, a ergonomia é o estudo das relações entre o homem e a máquina, visando a interpretação entre eles e adequado da melhor forma. Eficiência, conforto e segurança. Olha que palavras bonitas, hein? De acordo com a medida da distância recomendada. Ele verificou que pode ser instalado uma TV de 65 polegadas. Gente, não sei se vocês sabem isso, mas esse ergonomia significa, na verdade, aonde este equipamento eletrônico ele está, para quê? Para ficar confortável. Uma TV não pode ficar muito alta, que te dá dor no pescoço, mas também não pode ficar muito baixa, que vai te doer o pescoço também. Então, ele tem, obviamente, uma medida padrão para que fique confortável para a gente, né? Então, é essa mais ou menos a medida. Geralmente, quando eles colocam uma TV, a medida padrão de uma TV na sala é a TV encostar no ombro da pessoa. A parte de baixo dela é encostar no ombro. Então, aí, ela fica num tamanho aconselhável. Claro que quanto mais distante a TV, muda a medida e por aí afora. Então, não é só colocar a TV, você tem um estudo disso também, né? Aonde você vai colocar o painel, qual é a distância e por aí afora, né? Muito bem. O designer quer colocar a TV em relação ao painel, porém, precisava saber a razão da medida entre a área da TV em relação ao painel. Veja a imagem abaixo, a medida da distância em metros que se deve manter a TV de acordo com as suas dimensões em polegadas. Muito bem, em polegadas. Fechou? Lá do lado direito, a gente tem uma situação que é assim, polegadas e distância em metros. Uma TV de 26 polegadas, ela tem que ficar, no mínimo, 1 metro de distância e, no máximo, 2. O que acontece se ela ficar numa distância de 2,5? Fica longe para você ver, fica desconfortável. A imagem não fica legal. Muito bem. Uma imagem de 30 polegadas, 1,1 ou 2,3 no máximo. Uma TV de 34 polegadas, 1,3, e ele vai, obviamente, aí aumentando, né? Muito bem. Levando em consideração, o que a gente pode entender dessas medidas? Que tirando a de 26 para 30, que aumentou 0,1, todas as outras, a gente percebe, teve outras variações, né? Algumas aumentaram 0,2, outras aumentaram 0,1, outras aumentaram aí 0,3 e por aí afora. Então, não houve aí um padrão, né? Então, olha lá a TV de 65 polegadas. Ela deve ficar numa distância mínima de 2,6 metros e numa distância máxima de 4,9. Fechou? Quando a gente voltar, a gente vai fazer o exercício 3,
para a gente ver aí a distância, obviamente, aí adequada para colocar essa TV. Beleza, galerinha? Até daqui a pouco. Beijo do gordo. Terceira aula a gente se vê. Tchau, meus amores. Beijo. Tchau, professor. Tchau, professor.